Nós estamos refletindo sobre os últimos dias e também os últimos passos de Jesus antes dele ir a Jerusalém para ser julgado, crucificado e sofrer a morte na cruz. Jesus, se olharmos para os textos anteriores que já foram abordados aqui, diz que entre eles um iria traí-lo, outro iria negá-lo. E eu convido hoje você a acompanhar um pouco o texto de João 14. Jesus aqui antecipa o medo que seus discípulos irão sentir em relação ao que o futuro reserva para eles. Por isso, Jesus traz ali uma palavra de conforto. O que será que significa esse não se turbe o vosso coração? Ou seja, não deixem que o coração de vocês fique aflito. Literalmente, o texto está querendo dizer, parem de se sentir perturbados, ou seja, não se perturbem demais. Essa expressão, na verdade, está enfatizando o caráter consolador das palavras de Jesus Cristo para os seus discípulos queridos e amados. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão com o coração conturbado, o coração perturbado por causa de toda a situação que nós estamos vivendo. Jesus disse essa frase, não se turbe o coração, ao dar aquelas últimas instruções aos seus discípulos antes que ele viesse a ser crucificado. Ele estava ali reunido num jantar para a refeição da Páscoa e naquela noite ele foi traído. Não é surpresa nenhuma os discípulos estarem preocupados, estarem realmente sem saber, sem reação alguma, até por causa dos últimos fatos que eles ouviram. Porque pouco antes, enquanto eles estavam sentados à mesa, diz que Jesus sentiu uma profunda angústia ao falar da presença do traidor entre eles, ali sentado à mesa. Os discípulos ficaram um tanto transtornados com essas palavras e os corações deles provavelmente estavam tomados de confusão e de emoções. Isso foi o suficiente para deixar aqueles homens intranquilos. Além de eles estarem confusos, porque Jesus disse que ele iria para um lugar onde os seus discípulos não poderiam segui-lo. Era um caminho que só Jesus poderia fazer naquele momento. Mas Jesus tranquiliza o coração e a mente de seus discípulos e também o nosso, dizendo que eles devem descansar em Deus e continuar crendo em Deus e também na promessa que o próprio Jesus fez, que não os abandonaria. Jesus não tinha abandonado antes os seus discípulos e não faria isso agora. Por isso Jesus conforta os discípulos e dentro do próprio capítulo 14, Jesus já promete o Consolador que vai ajudá-los, orientá-los, acompanhá-los e dar discernimento naquilo que eles precisam fazer. Por isso mesmo, no versículo 18, Jesus diz, eu não vou deixar vocês sozinhos, órfãos, mas eu vou voltar. É interessante também notar que esse não se turbe o vosso coração, Jesus aqui está expressando profundo amor, uma profunda ternura, visto que naquele momento ele, Jesus, também estava aflito. É só vocês olharem para João 3,21, para Mateus 36, 38 e para Lucas 22, 28, Jesus estava também aflito, mas mesmo no meio daquela aflição, ele dá uma palavra de conforto e de amparo. Jesus ele anunciou essas palavras porque ele queria confortar os seus ouvintes e discípulos, ainda que ele mesmo estivesse agonizante e querendo e sabendo que teria que enfrentar a cruz. Jesus estava consolando aqueles homens que tinham demonstrado egoísmo e que estavam prestes a traí-lo e a negá-lo. Se você de fato deseja refletir e entender também o que Deus quer te ensinar através dessa palavra, que você possa agora refletir também em torno dessas questões, dessa pergunta. Leia João 14 e também se pergunte nesse momento agora que você está aí. O que tem perturbado o teu coração? O que tem deixado o teu coração angustiado nesses últimos dias? A segunda pergunta, no versículo 6, Jesus faz 4 afirmações sobre ele próprio,
que seriam, quais são essas afirmações? Você concorda com elas? Terceiro, como você responde às perguntas de Jesus nos versículos 9 e 10? E quarta e última pergunta, o que significa pedir em nome de Jesus? Que você reflita nessa palavra, que você aprenda a não ter mais o coração perturbado, que você confie em Deus e em Jesus Cristo, e que saiba que Ele mesmo enfrentando as maiores dificuldades, como Ele estava enfrentando naquele momento, Ele traz uma palavra de conforto. Eu creio que você também pode trazer e dar a outras pessoas que podem também estar passando por situações muito difíceis essa palavra de conforto, de não ficar com o coração perturbado. Que Deus te guie. Estude essa palavra. E amanhã nós nos encontramos novamente aqui para continuarmos estudando e vendo os últimos momentos de Jesus aqui na Terra.